A paz do Senhor. Encerramos hoje sexta, semana 11 do jejum de revelação dos filhos de Deus. Jejum onde Deus vai revelar quem você é no tempo do fim. Jejuamos o almoço na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, podendo somente beber líquido se quiserem. Sábado é o descanso do Senhor, domingo é o descanso das nações. Leia, ouça e guarde o capítulo 11 de Revelação Apocalipse. Para quem não sabe, o sábado, sétimo dia, descanso do Senhor, começa na sexta no pôr do sol e vai até sábado no pôr do sol. Domingo é o primeiro dia, começa no sábado no pôr do sol e vai até o pôr do sol de domingo. Segunda é o segundo dia, terça o terceiro dia, quarto o quarto dia, quinta o quinto dia, sexta o sexto dia. Sempre o dia começa no pôr do sol do dia anterior e termina no próprio dia no pôr do sol. Amém? Jejum de revelação dos filhos de Deus com o único propósito de revelar quem você é nestes tempos que virão. Participe do jejum de 22 semanas e dias com base no livro de Revelação. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Lá diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu tempo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor escreveu esse livro, meu Pai, para que nós possamos estar antenados e ligados, Senhor, contigo, meu Deus grandioso e poderoso, maravilhoso. Sim, Senhor, para que nós possamos estar conectados a Ti, para que nós possamos ouvir Tua voz, para que nós possamos, a tempo e fora de tempo, Senhor, estar nos alinhando com aquilo que o Senhor tem e que o Senhor já está fazendo na terra, já está realizando na terra, mas muitas vezes por nós ficarmos afastados de Ti, ficarmos fora da Tua presença, fora daquilo que o Senhor tem como propósito e como planejamento para esses dias, nós muitas vezes não vemos e não enxergamos, não sentimos, não percebemos o que está acontecendo. Por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, tira todo impedimento, tira toda barreira, tira tudo aquilo que quer nos colocar fora da Tua presença, que quer nos colocar fora da unção que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, para que nós possamos oferecer a Ti, meu Pai, nós possamos oferecer a Ti, meu Pai, nossas vidas de uma maneira que seja agradável ao Senhor, para que nós possamos oferecer a Ti o que há de melhor, em nome de Jesus, meu Pai. Através de Jesus, nós Te pedimos, visita-nos e faça com que essa palavra se cumpra, para que todos possam, então, ver a Tua glória, ver o Teu poder e perceber que o Senhor está trabalhando e fazendo tudo aquilo que é necessário para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas e recebam a vida eterna. E aqueles que querem possam, então, receber, então, do Senhor a direção e a palavra. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como nós vimos aqui em Apocalipse, nós estamos, ou Revelação, né, como alguns chamam, nós estamos na semana 11, ok? Semana 11. Essa semana, nós fizemos o jejum do almoço e Deus ministrou no meu coração uma passagem na Bíblia para que nós possamos realmente estar conversando sobre essa semana 11. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 a 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ok? Quando eu recebi essa passagem aqui, eu tentei, de alguma maneira, segundo aquilo que o Espírito Santo foi me passando, associar a essa semana 11. Porque, na realidade, nós temos dentro de nós o Espírito Santo tentando falar conosco. Nós temos o Espírito Santo tentando falar conosco com base naquilo que nós já temos dentro de nós, que nós já temos absorvido das coisas do Senhor. E nós, de uma maneira racional, podemos, segundo o que nós já experimentamos no Senhor, segundo o que nós conhecemos da palavra de Deus, segundo o que nós conhecemos de Deus, e segundo aquilo que nós já experimentamos, que nós já vivenciamos, que nós já entendemos, e nós já tivemos de experiências na nossa vida, nós conseguimos traçar, então, aí uma direção para aquilo que Deus ministra no nosso coração. Porque Deus, ele não fala tudo.
Ele nos dá uma palavra e Ele permite que nós vamos atrás do que realmente precisa para poder passar essa palavra. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que, quando falam de uma determinada passagem na Bíblia, o que ele passa são informações desconexas, são informações rasas, são informações que realmente não têm nenhum contexto, tanto bíblico como vivenciado pela pessoa. Mas isso é importante, por isso que é importante você não parar, você não desistir, você persistir, você insistir, você bater, você buscar ao Senhor. Por quê? Porque conforme você vai se aprofundando na busca de Deus, mais o Espírito Santo vai entrando em sintonia com você e conseguindo fazer com que você tenha acesso a informações que no começo você não tinha, que na tua caminhada talvez você ainda não tenha. Então o que acontece? A tua insistência, a tua persistência, o teu desejo de buscar o entendimento daquilo que Deus está falando com você é o que faz com que você receba da parte de Deus na medida em que você se posiciona e deseja, ok? Quando diz aqui na semana 11, estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, que são as duas testemunhas, nós podemos ver aqui que Deus, ele tem interesse em nós. Deus, ele tem um interesse especial em nós. Deus, ele quer se associar conosco. Deus, ele quer que nós nos apresentemos a ele, que nós nos acheguemos a ele. Amém? E o que acontece? Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, toda vez que nós buscamos a Deus, toda vez que nós nos posicionamos para chegar mais próximo de Deus, sem intermediários, sem pessoas. É bom ter pessoas que ministram, você vai aprender, você vai buscar, mas Deus, ele quer um particular. Ele quer um particular contigo. Por quê? Conforme nós lemos lá em Gênesis, quando Caim e Abel, os filhos gerados por Adão e Eva, pela permissão de Deus, foram oferecer, presta atenção, eles foram oferecer a Deus a sua oferta. Eles foram oferecer diretamente a Deus as suas ofertas. Por que é importante nós tomarmos isso como base? Entenda o seguinte: você só vai ser transformado, você só vai ser liberto, você só vai ser realmente transfigurado em imagem e semelhança de Deus a partir do momento que você buscar Ele. A partir do momento que você se propor a ter uma comunhão com Deus pessoal, particular. É intransferível isso. Você não vai conseguir ter isso através de terceiros. Outras pessoas fazendo para você em qualquer área. Todas as áreas da tua vida você precisa ir diretamente até Deus e oferecer a Deus estas áreas. Para quê? Para que Deus possa tratar, para que Deus possa curar, para que Deus possa te libertar. Isso é toda a raça humana. Toda a raça humana, depois do pecado de Adão e Eva, foi colocado numa condição que não agrada a Deus. Tudo aquilo que você oferece a Deus não é agradável. Deus não tem prazer nas coisas que nós oferecemos. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós recebemos essa inimizade com Deus. Aí o que acontece? Deus, para tirar essa inimizade que atrapalhava, que esse pecado gerado por Adão e Eva em nossas vidas, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, pelos nossos pecados, e nos libertar dessa condição de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Você não precisava fazer nada, não é porque você era ruim, porque você pecava, você fazia coisa, não tinha nada a ver. É porque nós nascemos de nosso Adão e Eva transferiu esses pecados para nós, o pecado que ele cometeu lá no Jardim do Éden. Então veja bem, o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho para nos resgatar,
para nos purificar, para nos santificar. Agora veja bem, essa santificação, essa purificação, ela não acontece só pelo que você faz, só pelo que você tem ou pelo que você é. Ela acontece a partir do momento que você vai buscando a Deus. Você vai se aproximando de Deus. Por quê? Porque quando você vai buscando a Deus, você vai se aproximando de Deus, Deus vai revelando o que dentro de você precisa ser transformado, precisa ser mudado. E Deus permite que você, através do teu esforço, através da tua vontade, através da tua inteligência, da tua sabedoria que Deus te deu, se livre dessas coisas que contaminam, que traz inimizade. Para que Deus permite que nós façamos isso? Para que você entenda que na tua força você não vai conseguir. Por isso que Deus permite que a gente tente, que a gente faça com nossa sabedoria, com nossos esforços, que é para você ter ciência da importância desse sacrifício de Jesus. Porém, quando você começa a ter consciência espiritual de que você não é capaz de mudar você mesmo, de mudar seus pensamentos, mudar seus sentimentos, mudar sua postura diante de Deus através do teu próprio esforço, o que acontece? Quando você chega a essa conclusão, você tem ciência disso, aí o que acontece? Deus, através de Jesus, permite que você, por ter consciência de que você não pode, através de Jesus, receber a transformação, a libertação e a cura nessa área. Para quê? Para que a glória seja do Filho. Por quê? Porque todo poder e toda autoridade de mudança para a tua vida, de transformação para a tua vida, não está em você. Não está nas coisas que você tem à sua volta. Ela está em Deus. Você entendeu? Toda a tua transformação, toda a capacidade de você ser a imagem e semelhança de Deus, está em Deus. Para que a glória, o poder e a honra sejam dadas a Ele. E o que Ele fez? Ele pegou e permitiu que o seu Filho viesse na terra e morresse por nós, enviou a Jesus, que veio viver aqui na terra e mostrou como é que é ser filho de Deus, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e nos comprou com o sangue dele. Para quê? Para que todo aquele que crer em Jesus e se colocar diante de Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, você reconhecendo que não é você que consegue essa transformação, mas é a autoridade que Deus delegou para o Filho dele e ele delega para a sua igreja, que nós somos igreja. O que acontece? Você recebe de Deus a capacidade para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer aquilo que era inimizade, que trazia inimizade entre você e Deus. Amém? Então entenda o seguinte, quando Caim e Abel se apresentaram diante de Deus, o que eles foram? Eles foram oferecer diretamente para Deus. Por isso que eu sou contra você pegar coisas que você tem que fazer para Deus e delegar para que alguém faça. Não estou falando que você não pode ouvir uma palavra, você não pode fazer coisa, não é isso. Eu estou querendo dizer que quando você não faz diretamente, você não se aproxima do Deus Todo-Poderoso. Você não entra nessa presença do Senhor, porque nós estamos numa condição fora da presença de Deus, sem Jesus. Com Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. O que acontece? Você recebe essa condição de ser a imagem e semelhança de Deus. E o que acontece? Deus começa a trabalhar no teu interior e a te transformar e te capacitar para ser alguém segundo a imagem e semelhança dele. Então, se você pega qualquer área da tua vida, seja ela qual for, familiar, financeira, emocional, espiritual, enfim, qualquer uma, você pega essa área e delega para alguém fazer no teu lugar, você não tem esse encontro com Deus para que Deus faça a transformação necessária. Daí que vão vir os escândalos na igreja. Os escândalos virão na igreja por causa disso, porque as igrejas estão terceirizando essa comunhão,
essa entrada na presença de Deus, esse se envolver com Deus, que todos os membros têm que ter. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando áreas dos membros e eles estão recebendo dos membros e estão oferecendo para Deus no lugar dos membros, no lugar daqueles que frequentam. Isso é um perigo e traz roubo para a vida, tanto do líder como dos seus membros. Há necessidade de fazer com que todos, sem exceção, todos, não é só pastor, não é só diácono, não é só quem trabalha na igreja, todos precisam oferecer a Deus o que você tem, o que Deus está pedindo para você, o que Deus quer de você. Quando Caim e Abel foram até Deus e Abel ofereceu a primícia, o que é melhor, a gordura, e Deus gostou, falou, poxa, esse cara realmente ele tem empenho, ele tem interesse, ele busca com zelo, ele não faz de maneira relaxada, ele realmente tem um desejo fora do normal, pelo que é santo, pelo que é espiritual, pelas minhas coisas. O contrário foi Caim. Caim, ele ofereceu de qualquer jeito, ele ofereceu de qualquer maneira, ele colocou diante de Deus, não vai ser de qualquer jeito, mas e o que aconteceu? Dentro dele havia um sentimento, havia algo que precisava ser tratado, Caim precisava ser liberto daquela situação. E aí o que aconteceu? Quando Deus, sabendo que ele estava com esse sentimento dentro dele, mostrou agrado na oferta de Abel, esse sentimento que já estava em Caim, que já existia lá dentro adormecido, se revelou, veio à tona. Você está entendendo? Por quê? Porque quando teve essa comunhão, você pode ver que Caim e Abel, antes de ter essa comunhão, entrar na presença de Deus, entrar na comunhão com Deus, buscar ao Senhor através dessa oferta, nada acontecia. Caim estava lá, guardando esse sentimento dentro dele, porém não manifestava aquele sentimento. E é isso que está acontecendo com as pessoas hoje. As pessoas hoje, elas têm dentro delas determinados pensamentos e sentimentos ocultos que elas acham que não vai ser manifesto, que não vai ser exposto. Não, eu posso continuar desse jeito que está tudo bem. E Deus está querendo te dizer que não está bem, não está bem. Você vai precisar de libertação e de cura nessa área que está oculta, que você acha que está tudo bem. E o que acontece? Muitas pessoas estão buscando essa cura de várias maneiras. Eles buscam de várias maneiras nas religiões, nas igrejas, mas não adianta. É algo entre você e Deus. É algo entre você e Deus. E aí o que aconteceu? Quando Caim se apresentou e Abel, veio à tona a verdade dentro deles, o que estava acontecendo no interior de cada um. Se Caim tivesse realmente se arrependido desse sentimento que ele teve, se conscientizado desse sentimento que ele teve dentro dele e desejado a libertação e a cura, o que acontecia? Deus derramaria também bênçãos sobre a vida de Caim, da mesma maneira se agradaria do que Caim estava oferecendo. E aqui, como nós lemos na semana 11, as duas testemunhas que Deus permitiu que viesse para poder profetizarem, falarem e tudo aquilo que nós lemos lá, as profecias que para que não chova, que ela tem poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles quiserem, ele enviou essas pessoas, essas duas testemunhas, para que essas pessoas que têm esse espírito de Caim dentro delas, que têm sentimentos malignos dentro delas, que têm pensamentos malignos dentro delas, sejam libertas. E preste atenção no que eu vou te falar, não são só pessoas que não estão na igreja não, viu? Que estão fora da igreja, são pessoas que estão dentro da casa da igreja, frequentando a igreja, que têm sentimentos, porém pelo líder não colocar elas diretamente em contato com Deus, mas fazerem as coisas para elas, se posicionarem no lugar delas em determinadas áreas,
essas pessoas estão acomodadas, elas estão relaxadas nestas áreas. Entendeu? E aí o que acontece? Enquanto esses líderes não se conscientizarem de que precisam colocar essas pessoas em contato direto com Deus em todas as áreas, área financeira, área familiar, área sentimental, você aconselhar alguém é uma coisa, você direcionar essa pessoa para que ela tenha comunhão com Deus e seja curada e liberta no seu interior é outra coisa. Humanamente, fazer algo humano numa pessoa, psicólogo e essas coisas mais, é legal, é bom, porém eles trabalham na região humana. O Espírito de Deus tem condições de tratar a pessoa no interior, no seu interior, purificando o seu interior, libertando o seu interior. E isso não é possível o homem fazer. Deus não deu essa autoridade para o homem. Por isso que Deus quer que as pessoas se sujeitem a Ele, quer que as pessoas tenham contato com Ele, querem que as pessoas ofereçam os seus dízimos e as suas ofertas diretamente para Deus, quer que as pessoas leiam a palavra de Deus. Sim, tem pessoas que gostam de ouvir os outros pregar, ouvir as pessoas falar da Bíblia, mas eles não leem, eles não falam da palavra de Deus para os outros. Isso é um perigo. Existem pessoas que dão dízimo para outras pessoas entregarem para Deus, ao invés de eles mesmos darem os seus dízimos diretamente para Deus e as suas ofertas diretamente para Deus. Existem pessoas que ouvem louvar, ouvem as pessoas cantarem, mas elas mesmas não cantam para Deus, elas não louvam a Deus. Enfim, Deus, Ele quer que você tenha um compromisso real com Ele e direto, sem intermediários, sem você terceirizar todas as áreas da tua vida. Porque nesse processo em que você vai entrar para oferecer a Deus todas as áreas da tua vida, principalmente aquelas que você acha que é fraco, que você não é bom, que eu não sei fazer isso daqui eu não consigo, isso daqui eu não sou. Essas áreas também Deus quer. Por quê? Não é para que você se torne uma pessoa super excelente em fazer aquilo, mas é para que Deus possa te tratar espiritualmente, para que Deus possa te curar, te libertar. Há necessidade de fazer isso. Você está entendendo? Então entenda, é muito importante a oferta diretamente para Deus, o se posicionar diante de Deus. Essas pessoas que quando viram as duas testemunhas profetizando e falando, sabe por que eles mataram essas testemunhas? Porque eles não tiveram esse contato direto com Deus e não conseguiram discernir que era o Espírito de Deus agindo ali no momento. Isto é o que vai acontecer com as pessoas nesses tempos do fim. Elas não querem se posicionar diante de Deus, elas não querem se colocar à disposição de Deus para serem libertas e serem curadas, e por este motivo elas vão ser reveladas segundo as suas deformações, segundo os seus erros, segundo as suas coisas ocultas que estão dentro, lá no interior dela, guardadas, armazenadas, só esperando o momento para explodir, como uma panela de pressão. Só esperando o momento para acontecer alguma coisa para elas vomitarem tudo isso de maligno que estão dentro dela. Por quê? Porque elas não querem buscar a Deus através de Jesus, para Deus, através de Jesus, purificar, santificar, libertar elas dessas maldições, desses sentimentos, dessas malignidades que já estão aí dentro. Entenda, meu irmão, todo ser humano possui dentro dele características herdadas de Adão e Eva e precisam de Jesus. Somente através do sangue e do sacrifício de Jesus elas precisam ser libertas dessas maldições que estão dentro dela. Então entenda, sem Jesus você não vai conseguir, você não vai resistir, você vai para o lado do inimigo, você vai ficar contra as testemunhas do Senhor. É interessante nós vermos que Caim e Abel tiveram uma oportunidade maravilhosa ali de oferecer a Deus. Então, hoje, nós também temos
grandes oportunidades de oferecer a Deus o nosso melhor, a nossa vida, o nosso 100% diante de Deus. E às vezes nós ficamos tão envolvidos com o cotidiano, preocupados com o trabalho, preocupados com a escola, preocupados com a família, preocupados com o que vestir, com o que comer, mais do que preocupação com o próprio Deus. Preocupação com o que Deus vai fazer e já está fazendo. Com o que Deus fez, vai fazer no futuro também. E está fazendo nos nossos dias. Então entenda, quando você coloca como prioridade as coisas à sua volta, o que vai acontecer? Isso acaba roubando de você o direito ao acesso ao que há de melhor da parte de Deus. E quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas do próprio Criador, aquele que te formou, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar livramento, Deus vai cuidar para que você possa ter todas as coisas que você está tanto buscando e deixando Deus de lado. Entenda, vai se manifestar quem tem o espírito de Caim e quem tem o espírito de Abel. Vai se manifestar. Por quê? Porque o tempo que você investe no teu dia a dia é o que vai revelar com quem você está andando. Com Deus ou com você mesmo e com os homens. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida tem realmente estado focada na obra de Deus, na palavra de Deus, na comunhão com Deus? Se você realmente está desse jeito, pode ter certeza que vai ser revelado. Vai ser revelado, porque é diante do que? Como que se revela quem é quem no reino de Deus? Através de uma palavra muito fácil, que todo mundo fala ela, adoração. Através da adoração é que se revela quem realmente é Caim e quem é Abel. A palavra adoração, se você for ver e desmembrar ela, significa adoração. Quando você passa pela dor, quando você é confrontado, quando você passa por uma situação em que te aperta e te oprime, qual é a tua ação? Você reflete a natureza de Deus? Você reflete a imagem e semelhança de Deus? Ou você reflete a tua carnalidade? Você reflete o teu lado humano, quando não até mesmo o lado do maligno. Você está entendendo? Então veja bem, a dor, ela vai vir. A dor, ela vai vir. Mas a tua ação diante dessa dor, adoração. A tua ação diante dessa dor vai ser em harmonia com o que você tem se alimentado. Se você tem se alimentado de Deus, se você tem se alimentado do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, os teus pensamentos têm tomado conta, Deus tem tomado conta dos teus pensamentos, Deus tem tomado conta dos teus sentimentos, Deus tem tomado conta de todas as áreas da tua vida, você tem colocado nas mãos de Deus, ofertado a tua vida na mão de Deus. Quando vier a dor, vai ser revelado. Você com certeza, por ter consagrado, por ter ofertado a Deus tudo o que você tem, vai se revelar o Abel que existe dentro de você. Em contrapartida, se você não está fazendo isso, vai se revelar o Caim que existe em você. O pecado, o mal, o maligno. Por isso a importância de você realmente estar envolvido 100% em todas as áreas da tua vida, você deixar Deus tomar conta, Deus te guiar, Deus te direcionar. Não aceite nada menos do que 100% para Deus.
Porque quando você entrega 100% para Deus, de quem você é, do que você faz, de tudo, Deus manifesta o 100% dele em você. E o 100% de Deus, meu amado, comparado ao nosso, não tem para ninguém. É muito superior. É muito superior. Né? Então, em nome de Jesus, prepare-se essa semana, porque serão revelados aqueles que são Caim, que tem se alimentado da carne, tem se alimentado da terra, tem se alimentado da natureza terrena, do inimigo, e vai se revelar também Abel, aqueles que têm se alimentado do Senhor, se alimentado da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor, tem se alimentado das coisas espirituais em Cristo Jesus. Vai ser revelado essa semana, em nome de Jesus, e até o fim do jejum, muito mais, com mais intensidade então. Amém? Toma posse, que você vai viver em nome de Jesus. Busque ao Senhor e veja se cumprir na tua vida e você ser revelado para o mundo. Quer como Caim, quer como Abel, mas você vai ser revelado. Tudo vai depender do quanto você deseja realmente viver. No teu coração, qual é o sentimento que te domina? Os teus interesses ou os interesses de Deus? A tua vontade ou a vontade de Deus? Então você vai viver em nome de Jesus, que é para isso que estamos jejuando. Estamos jejuando para ser revelado. Porque se depender de algumas pessoas, não vai ser revelado. Ela vai continuar escondida. Ela vai continuar oculta. Ela vai continuar fazendo as coisas que está fazendo no oculto. Fazendo sem ninguém perceber e sem ninguém saber. E nós, como testemunhas do Senhor, nós, como chamados profetas do Senhor, nós precisamos fazer com que seja revelado essas pessoas que estão fazendo coisas às escondidas, achando que não vão ser expostas, que não vão ser reveladas. Deus vai revelar em nome de Jesus, para que nós possamos viver o que está aqui no capítulo 11, ver o reino de Deus, ver todo o poder, ver toda a autoridade do nosso Deus, conforme diz aqui no final. Tudo isso, olha lá, que as nações se iraram, veio a ira do Deus, do tempo dos mortos, para que sejam julgados, e aqui diz que Deus então tomou conta de tudo. Amém? Recebe em nome santo de Jesus. Amém.